Saúde agora, o mioma é um tumor benigno que acomete cerca de 80% das mulheres. Nem sempre causa infertilidade, não evolui para câncer, mas em grande parte dos casos requer tratamento. Vamos entender esse assunto agora no quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Mioma é o assunto de hoje no quadro Só Saúde. Aqui no estúdio eu recebo a doutora Renata Bezerra, que é ginecologista. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna. Que prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. E você que está aí em casa pode e deve participar do quadro Só Saúde. Como? Enviando perguntas, compartilhando, quem sabe, a sua experiência com a gente. O zap do Mulher Demais, 991050400. Aqui, ó, sempre no rodapé da tela, você vai mandando mensagens pra gente. E aqui em tempo real, ó, o celular, deixa eu só provar pra você. Tá aqui comigo, de cabeça pra baixo. Agora sim. Manda aí sua mensagem pra gente. Eu até fiz uma introdução, né, doutora Renata? Mas claro que eu preciso perguntar pra você, tecnicamente, o que é o mioma? Explica pra gente. Então, Bruna, o mioma é uma neoplasia benigna, um nódulo, né, que surge no útero. É o mais comum que acomete mulheres em idade reprodutiva, principalmente ali por volta de 25 a 45 anos. Então, é um tumor benigno, como você mesmo já adiantou. Entendi. Então, quer dizer que existe uma fase da vida onde, assim, uma idade, por exemplo, onde ele costuma aparecer com mais frequência? Existe sim. Realmente, o mioma, ele apresenta receptores de estrogênio e progesterona. Então, aquela mulher em idade fértil, né? Aquela mulher por volta de 25, 45 anos, ela tem maior predisposição. Para você ter ideia, é muito raro encontrar miomas, por exemplo, em paciente que ainda não passou pela puberdade. Sim. Ou em pacientes menopausadas. Entendi. Agora, existe uma causa específica, doutora? Por que ele aparece primeiro nessa etapa, nessa fase da vida, né? Mas também por que algumas mulheres são mais suscetíveis, por exemplo? Então, a gente não tem um único fator, né? Então, a gente tem a predisposição genética, tem a questão imunológica também. Simplesmente uma célula do miométrio, né? Uma célula da camada muscular resolve se proliferar de uma forma repentina e começa a se reproduzir, assim, aumentar, e por isso que surge o mioma, mas não tem um fator desencadeante, por exemplo, assim, um alimento, um estilo de vida, por exemplo. Entendi. Raminho, coloca essa imagem em tela cheia, já ia te pedir, ainda bem que estamos sintonizados aqui, né, para a doutora explicar pra gente. Aí a gente tá vendo uma imagem, né, doutora, quais são, existem vários nódulos ali. São vários miomas, a gente pode dizer assim, então? Isso, com certeza. A gente consegue observar, né, na imagem, esses nódulos, né, meio amarelados aí. A gente consegue classificar os miomas de acordo com a localização. Então, essa parede interna do útero, né, a gente tem o endométrio, que é a camada interna, é onde o bebezinho, o embrião, ele se conecta, né, no útero da mãe. Então, a gente tem os miomas submucosos, que são os mais sintomáticos, né? Que provocam sangramento, pode provocar cólica, pode alterar a fertilidade da paciente. A gente tem o intramural, que fica na parede intermediária, como na foto está bem representada. E a gente tem ainda o subseroso, que fica mais na parte externa do útero. Entendi. Então, nesse caso aí, como a gente está vendo nessa imagem, a gente consegue perceber que são vários tipos que também desencadeiam sintomas diferentes. É isso, doutora? Isso, perfeito, Bruna. Perfeito. Então, esses miomas, eles costumam aparecer assim, de várias formas, ou geralmente cada mulher tem um tipo diferente? Então, é bem variável. Pode aparecer tanto só um tipo de mioma, quanto, assim, vários miomas. Então, realmente, assim, varia bastante. Entendi. Você até citou alguns sintomas, né? Mas pra gente deixar mais claro para o pessoal de casa, como é que a gente precisa reconhecer no nosso corpo? Poxa, não tem algo que não tá dando aqui muito certo, preciso procurar ajuda. Sim. De que forma ele costuma aparecer? Então, Bruna, 50% dos miomas, eles são assintomáticos. Então, aquela mulher que vai fazer o exame ginecológico de rotina, ela vai ao ginecologista, faz um ultrassom ou o exame ginecológico e se depara com mioma. Então, essas pacientes não sentem nada.
Em contrapartida, o sintoma mais comum, né, é sangramento. Então, aquela menstruação que vinha regularzinha, todo mês, com a duração, um fluxo, de repente começa a aumentar o sangramento. Então, a paciente não tinha cólica, começa a ter cólica. Então, esse é o principal sintoma. Para você ter ideia, quando o mioma ele atinge grandes dimensões, o útero fica grandão, pode até provocar sintomas urinários. A paciente pode deixar de urinar, pode ter obstrução intestinal por conta desse grande volume do útero. Então, assim, varia bastante. Entendi. Claro que a gente vai falar sobre tratamento ainda, mas estamos ainda reconhecendo, né, todos esses assuntos para a gente chegar a essa parte do tratamento. A nossa telespectadora quer saber se é verdade que a maioria das mulheres tem mioma na parede do colo do útero, porque ela fez um exame e disse que tem 2 pequenininhos lá. Certamente ela não tem sintoma, né? Ela não citou aqui pra gente, eu acho que ela nem sintoma tem, né, doutora? Então, é outro tipo de mioma que existe, né? O cervical. Não é tão comum quanto ela relata, assim, mas pode acontecer, com certeza. Mais uma aqui, ó. Uma telespectadora disse, como é que é o nome dela? Não tem nome aqui, mas ela disse que teve mioma, tomou uma tal de água inglesa e desmanchou. Quer saber se isso é real mesmo, se tem a possibilidade de ter novamente. Agora ela colocou aqui o nome pra gente. É a Silvia, dos bancários, e tem 39 anos de idade. Então, Silvia, provavelmente foi uma coincidência aí, né? A gente não tem estudos que comprovem, né, a eficácia de nenhuma medicação para desmanchar o útero. Existem alguns análogos de GNRH, que são injeções, que eles podem preparar para uma cirurgia, diminuir um pouco o volume do mioma. Mas, assim, para desmanchar, não. A gente espera que, quando a paciente entre na menopausa, por exemplo, esses miomas eles venham a regredir. Certo. Mas, assim, medicação para sumir com eles ainda não se conhece. Não existe nem a água inglesa nesse caso, né, doutora? Alane, de Santa Rita, quer saber que se quem tem ovário policístico pode evoluir para ter um mioma depois. Não, Alana, são coisas diferentes, assim, podem acontecer em paralelo, mas uma coisa é ovário policístico, outra coisa é mioma. Entendi. Mais uma pergunta, inclusive muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. A Simone disse que tem 2 miomas e ela já pergunta o seguinte, em qual caso seria necessário fazer uma cirurgia? Ótimo, excelente pergunta. A cirurgia, ela é voltada, né, naquela paciente que tem um mioma dentro do útero, aquele submucoso, que tem sangramento, aquela paciente que já tentou o tratamento clínico, né, porque a gente tenta controlar os sintomas para que a paciente não evolua para uma anemia. Aquela paciente que deseja engravidar, aquela paciente que o útero vem aumentando, os miomas vêm crescendo, então a gente pensa numa conduta mais cirúrgica. Mas a gente poderia pensar de imediato, né, fazer uma conduta mais conservadora, com medicação, tentar controlar os sintomas. Se não surtir efeito, a gente parte para a cirurgia. Perfeito. A Fabiana descobriu que tinha mioma durante um parto há 8 anos. Ela disse que nunca mais procurou um ginecologista, mas agora ela vem menstruando 3 vezes por mês. Quer saber se pode ter alguma relação, doutora? Com certeza. A gente precisa procurar todo ano o ginecologista. Precisa mesmo ter esse acompanhamento para a gente avaliar, né? A localização, o tamanho e acompanhando, de fato. Não necessariamente o caso dela requer, por exemplo, uma cirurgia, mas precisa avaliar, né? Com certeza. Perfeito. A gente vai continuar com esse assunto. Continuem mandando perguntas aí pra gente no 991050400. Então, para reforçar, você que por acaso está chegando agora, o quadro Só Saúde de hoje é sobre miomas, tá? Então, eu estou conversando aqui com a ginecologista Renata Bezerra. Você vai mandando mensagens pra gente no nosso WhatsApp ou então lá pelo @CorreioTV. E daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Combinado assim, doutora? Combinadíssimo. Beleza, até daqui a pouquinho. Agora